Eu gostaria de ler com os irmãos hoje. Antes de tudo, se eu pudesse dar um tema para a palavra de hoje, seria: por que ouvir Deus? Vira para o seu irmão mais uma vez e fala: por que ouvir Deus? Por que é importante ouvir Deus? Porque a vontade de Deus é suprema, é soberana, é a maior. Então, assim, essa pergunta ela precisa ser algo muito nítido, muito claro para nós. Por que eu devo ouvir Deus? Simples, porque a vontade de Deus é soberana, é suprema. Quando Ele diz, já é. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele começa, as coisas acontecem. Então, a Bíblia vai dizer em Gênesis 11: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus. E façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para a cidade, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Queridos, no versículo 4, nesse texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que chegou um determinado tempo, um povo que falava uma língua só, que tinha o mesmo pensamento, que todos se entendiam entre eles. A Bíblia vai dizer que eles decidiram, eles mesmos, edificar uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. Decidiram também eles mesmos dar um nome para essa cidade, para essa torre. Mas Deus desceu para visitar e ver o que o homem estava edificando, da sua própria vontade, da sua própria ideia, do seu próprio formato. E Deus chega e encontra aquela obra grandiosa. E Deus fala: eles começaram a construir, todos falam a mesma língua, todos entendem uns aos outros, e eles se juntaram. Tudo que eles decidirem fazer, ninguém vai poder impedir. E o próprio Deus diz: vamos causar uma confusão entre eles, para que eles não consigam mais edificar por conta própria aquilo que eles mesmos desejam edificar. Segura esse versículo, segura esse tema. Aqui nós introduzimos dizendo que o homem, por si só, unindo-se com os que caminhavam juntos, decidiram edificar algo. Em momento nenhum diz que eles consultaram a Deus para saber o que Deus queria que fosse feito. Eles queriam construir algo para chegar até Deus. Eles queriam construir uma cidade para que eles vivessem bem.
E eles tinham condições de fazer isso, porque eles eram muitos e tinham uma intimidade, um relacionamento e uma unidade entre eles. Mas eu quero te dizer algo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão será edificada, será construída. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Mas Deus criou a luz, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja dia, e houve dia. Haja noite, e houve noite. Haja aves no céu, e houve aves no céu. E haja peixes na água, e houve peixes na água. E haja árvores, e haja pedras. E Deus constrói e edifica e cria todas as coisas. Mas Deus, mesmo podendo fazer todas as coisas só, Ele ainda faz questão de não fazer as coisas sozinhos. Preste atenção. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz ao Filho e ao Espírito Santo: façamos nós, o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus cria o homem. Então, nós vamos entender que Deus criou o princípio de tudo. Que Deus fez exatamente da forma que Ele gostaria que fosse. Que Deus deu uma ordem e aconteceu. Que Deus diz: haja e houve. E que Deus não precisa de circunstância nenhuma para criar, fazer, desenvolver algo. E quando Ele quis criar o homem, o primeiro homem, Ele não fez uma criança, Ele já quis um homem. Então seja um homem. E Deus é assim. Mas Deus decidiu fazer com que nós participemos de tudo aquilo que Ele quer fazer. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus quer fazer grandes coisas através da minha vida e através da sua vida. Não para que eu seja conhecido, mas para que Ele seja conhecido. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas preciosidades de Deus para nortear as nossas vidas, para nortear o nosso pensamento com relação a Ele. Olha só, Deus convoca Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito e levar e conduzir esse povo a uma terra prometida. Pela fé, Moisés acredita no poder que Deus tinha para levar, para transitar esse povo para uma terra prometida. E Moisés pega esse povo e começa a caminhar com essa multidão de pessoas. E quando chega na beira do mar, o que acontece? Acaba o caminho, acaba a estrada. E visivelmente, humanamente, é impossível continuar uma caminhada rumo à terra prometida. Mas existia uma palavra de Deus, que Deus os levaria em segurança até a terra prometida. Preste atenção, o povo chega na frente do mar, o caminho acaba. Quem abre o mar? Fala bem alto, quem abre o mar? Deus abre o mar. Por que você sabe que foi Deus que abriu o mar? Porque você sabe que não foi Moisés que abriu o mar? Porque visivelmente é impossível um homem conseguir fazer algo assim. Então, quando você lê a história de que Moisés chega com o povo diante do mar e toca o cajado na areia e o mar se abre, você fala: Deus abriu o mar. Por que você não fala que foi Moisés que abriu o mar? Porque é impossível humanamente um homem abrir o mar. Então, existem coisas que Deus vai pedir para que você faça, não é porque você é capaz, não é porque você tem habilidade, mas é porque Ele quer ser visto naquilo.
Ele quer ser conhecido naquilo. Ele quer ser honrado naquilo. Se existia alguma dúvida de que Deus estava com aquele povo, naquela hora, Moisés não era capaz, mas Deus fez o que o homem não era capaz de fazer. E nessa hora você sente a segurança de dizer que quem fez isso não foi o homem, quem fez isso foi Deus. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu posso continuar essa jornada porque Deus está aqui. E nessa hora, Deus abre o mar. Então, queridos, o que Deus faz através da minha vida é impossível ser feito por mim. O que Deus faz através da sua vida é impossível ser feito por você. É impossível ser feito da forma que você deseja, é impossível ser feito da forma que você consegue. Tudo que Deus faz através da sua vida é muito maior do que humanamente você pode fazer. Fala assim: eu creio que existem obras que vão ser feitas através de mim, que humanamente são improváveis de ser feitas por mim. Deus quer te tirar de um nível, de um padrão humano, e te levar para um padrão de milagres, um padrão de coisas grandes, um padrão de coisas dele, para quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: esse cara não é da terra, esse cara não é normal, esse cara não está no mesmo nível nosso. Existe alguém com essa pessoa, existe alguém que fortalece, que sustenta, que valida os projetos dessa pessoa. Esse é o nosso Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Davi chega num campo de batalha e percebe que um gigante estava desafiando o seu Deus, o Deus de Israel. Davi pega algumas pedras, vai de encontro ao gigante e joga uma pedra no gigante. Um resumo da história. Na minha vida e na sua vida também aparecem gigantes. Mas aparecem gigantes para afrontar e para tentar impedir que o exército do Deus vivo trabalhe em seu favor. Na minha vida e na sua vida aparecem gigantes diariamente. E a Bíblia fala que Davi pega a pedra e joga no gigante, e o gigante morre. E eu pergunto para você: quem matou o gigante? Não, fala bem forte: quem matou o gigante? Hoje, depois que eu ministrei essa palavra pela manhã, eu estava na mesa com o Pietro, a gente estava lendo ali essa palavra, e eu olhei para o lado e falei assim: eu vou perguntar para o Pietro, porque é comum você olhar para uma pessoa madura, para um crente há muito tempo, para alguém que já viu milagres acontecendo, para alguém que já conhece a história, que já conhece Deus, que sabe quem Deus é, responder: não, foi Deus. Quem matou o gigante? Foi Deus. E eu perguntei ao Pietro, falei: Pietro, ele o quê? Quem matou Golias? Ele olhou para mim e falou assim: Deus. Eu falei: por quê? Porque Davi era pequenininho. E eu falei para ele: você sabe por que Deus escolheu Davi para matar Golias? Ele falou: por quê? Ele falou: porque Deus queria mostrar que o que mata gigante, que o que vence gigante, não são as forças do homem, não é o perfil e a capacidade do homem. Quem mata gigante é Deus. Então assim, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque até as crianças sabem quando é Deus que vence, quando é Deus que ganha, quando a coisa foi Deus que fez, quando o mistério foi Deus que fez. Então quando Deus fizer algo na sua vida, fizer algo no seu casamento, fizer algo na sua casa, os seus filhos vão dizer: foi Deus. Existem milagres na sua casa, no seu casamento e na sua vida, que os seus filhos vão dizer: existe um Deus que cuida do meu pai.
existe um Deus que protege a minha mãe. Existe um Deus que está com a minha família. Existe um Deus que sustenta a nossa casa. Existe um Deus que nos alimenta. Existe um Deus que, quando não há mais recursos, Ele traz paz e esperança para dentro das nossas vidas. Existe um Deus. Por quê? Quando as forças do meu pai e da minha mãe se acabam, existe um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Porque você sabe que quem matou o gigante foi Deus. Repita comigo, porque visivelmente é impossível um homem pequeno vencer um gigante. Então, queridos, gigantes são humanamente invencíveis por nós, se nós acreditarmos que nós somos homens naturais, que nós não somos filhos de Deus, a imagem e a semelhança daquele que nos criou, que nós estamos guardados e que nós daremos ordem aos anjos e eles obedecerão. Humanamente, um pequeno homem não é capaz de vencer um gigante. Eu estou aqui nessa noite para te motivar e para te incentivar a não ter medo de enfrentar gigantes, porque se o gigante tenta impedir aquilo que Deus disse que faria ou que fará na sua vida, Deus se encarregará de Ele mesmo destruir esses gigantes. Davi não foi ali, naquele exército, naquela guerra, para defender Deus. Entenda, Davi foi ali para apresentar Deus, para mostrar quem Deus era, para anunciar Deus, para mostrar para aquele povo que existe um Deus que é maior do que tudo. Então, assim, queridos, Davi foi sem medo diante do gigante, diante daquela circunstância, porque ele conhecia o Deus no secreto. Então, quando você conhece quem é seu pai, quem é seu Deus, quando você se relaciona com Ele diariamente, sabe de onde Ele te tirou, sabe o que Ele tem feito, sabe os gigantes que você sozinho e Ele enfrentam e vencem, não tem medo de apresentar esse Deus a qualquer um que quer desafiar. Então, assim, nós não precisamos ir para uma guerra para defender Deus, porque Deus não precisa que a gente defenda. Ele é forte o suficiente para vencer qualquer batalha, qualquer guerra, qualquer espírito maligno, qualquer potestade. Mas Ele quer que você e eu vá para as batalhas, para a guerra, para no meio da guerra você apresentar um Deus que pode mais do que qualquer gigante. Então, assim, tem um gigante te afrontando lá no trabalho, vá, pegue as suas pedrinhas e rodar, sabendo que você é muito pequenino em vista do tamanho do gigante, mas sabendo que Deus é muito maior do que qualquer gigante, do que qualquer desafio. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então Davi foi uma ferramenta improvável na mão daquele que pode todas as coisas, na mão daquele que é soberano. Mas aí a Bíblia diz que Deus decide em um momento destruir a terra, porque a maldade e o pecado invadiu toda a terra, e Deus resolve mandar um dilúvio. Mas Noé, sua família e casais de cada animal foram salvos, ele, a casa dele e os animais. E a pergunta que eu te faço é: quem construiu a arca? Quem construiu a arca? Quem construiu a arca? Está todo mundo com medo de responder, né? Está todo mundo querendo dizer que é Deus, né? Quem construiu a arca? Noé. Por que Noé construiu a arca? Porque ele ouviu a voz de Deus. E como Noé construiu a arca? Porque ele ouviu a instrução de Deus. Eu quero te dizer essa noite que tem coisas que Deus faz sozinho, tem coisas que Deus faz através de você, mas tem coisas que Deus pede para que você faça.
Tem coisas que Deus faz sozinho. Tem coisas que Deus vai fazer através de você. Mas tem coisas que Deus pede para que você construa, você faça, você edifique conforme a instrução e a direção que Ele dá. A Bíblia vai dizer que Noé, a sua família e os animais de cada espécie foram salvos porque entraram na arca que Noé construiu conforme a direção de Deus. Quando Deus pede para que você edifique algo, construa algo, para que a sua família seja salva, Ele espera que você faça, acredite e caminhe em fé. Não existia chuva na época, nunca tinha chovido na época. Deus falou para Noé: Noé, constrói um barco. Noé não sabia nem como que era um barco para tempestade. E Noé fala para Deus: Deus, como seria esse barco? Sabe, essa relação, ela precisa acontecer. Porque quando Deus te pede uma coisa que nunca aconteceu, a primeira coisa que vem na sua vida é: como? Tá, Deus, eu vou fazer. Mas como seria? E é Deus te chamando para o relacionamento. O que é chamado? Nada mais é do que voltar para perto. Voltar para perto. Deus, o nosso chamado é voltar para perto de Deus. E Deus fala assim: Noé, seguinte, você vai fazer ela de madeira, o tamanho é esse, a altura é essa, são 3 andares, a porta não precisa ter tranca para o lado de dentro, pode ser só por fora, porque eu vou abrir, eu vou fechar. Coloca uma janelinha lá em cima, só para você observar quando for necessário. Então Deus pede para Noé construir uma arca, e Noé fala: Deus, me passa as coordenadas. Eu quero te dizer algo, filho. Se Deus te pediu para que você faça algo, peça instrução de como começar, de como edificar e de como construir. Porque Deus vai ter o cuidado suficiente de contar cada detalhe de como Ele quer que você faça aquilo que trará salvação para a sua vida e salvação para a sua casa. Amém? E uma curiosidade que eu quero que vocês tenham para ativar ainda mais a sua fé é que Deus cuidou de Moisés e do povo no deserto. Que Deus cuidou de Davi quando estava no pasto e diante do gigante. E que Deus cuidou de Noé e da sua família quando eles estavam na arca. Quem caminha de acordo com a direção de Deus não morrerá, não passará fome e não ficará sozinho e nem desamparado. Vira para o seu irmão e fala: quem caminha com Deus não morrerá, não passará fome, não ficará abandonado. Está vendo tanto que Deus é organizado com as coisas? Porque a gente espera que tudo Deus faça, que tudo venha pronto, que tudo aconteça e que tudo seja fácil para nós. Mas o fácil é caminhar em fé. O fácil é caminhar em fé. Porque a fé é o que nos move. A fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que se espera. Então a fé é dizer para Deus: Deus, eu confio plenamente naquilo que o Senhor diz. E eu confio plenamente naquilo que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor está comigo. Queridos, não tenha medo de fazer grandes coisas. Se Deus falou, já vai acontecer. Amém? Então existem coisas que Deus faz. Existem coisas que Deus faz através de nós. E existem coisas que Deus pede para que a gente faça. E eu quero te dizer que nessas 3 circunstâncias, a vitória é certa. O correto acontecerá. A vontade suprema e soberana de Deus é a melhor. Mas eu gostaria de fazer uma vírgula aqui e comentar sobre um 4º exemplo. A Bíblia vai dizer, quando nós começamos a ler, que o povo começou a construir uma torre que levaria até o céu. A famosa Torre de Babel. E a pergunta que eu te faço é: quem construiu a torre? Quem construiu a torre? A pedido de quem? Decidido com quem? Planejado por quem?
Projetado por quem? E eu quero te dizer, o que aconteceu com essa torre? Até hoje não foi edificada, porque Deus não permitiu e não permitirá que o homem construa algo fora da vontade suprema e soberana dele. Então existem coisas que Deus faz, existe coisa que Deus faz através de nós, existe coisas que Deus pede para que façamos, e existe coisas que Deus não permite acontecer ou destrói porque Ele não pediu para que fosse feito. E existem muitos projetos que estão paralisados porque você não convidou Deus e não ouviu a direção de Deus para o que deveria ser feito. Se existe algo que Deus disse e que está parado, levante e continue, porque Deus é contigo. Se existe algo que está no meio do caminho, que Deus não te pediu, que Deus não está com você, abandone, porque essa obra nunca chegará ao fim. O que Deus pediu para que você faça? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus pediu para que você edificasse? Então, o que Deus não pediu, o que Deus não concorda, o que Deus não aprova, o que Deus não permitiu, pare! Ou nem comece algo que Deus não te pediu. Hoje pela manhã, eu comentei algo que é uma instrução. No meio natural, no mundo natural, existe uma história. Eu que sou da área de exatas, né? Existe uma história de que um navio estava com um problema. E ninguém conseguia arrumar esse navio. E eles chamaram uma pessoa para arrumar o navio. E o navio estava parado há dias. E essa pessoa foi arrumar o navio. E ela olhou de um lado, olhou do outro, olhou do lado, olhou do outro e falou: eu encontrei a falha do navio. E o pessoal perguntou para ele: quanto que seria? Sei lá, 100 mil reais. Mas 100 mil reais? O que é a falha? Não, a falha é o seguinte: tem que apertar um parafuso. Pô, mas você vai cobrar 100 mil reais para apertar um parafuso? Ele falou: não, eu vou te cobrar 100 mil reais para te falar qual é o parafuso que você tem que apertar. E o que eu quero te dizer, é muito melhor você gastar anos na presença de Deus, esperando ouvir a direção dEle, do que começar apertando todos os parafusos, tentar abraçar todas as oportunidades, todas as circunstâncias para conseguir edificar algo que Deus não te chamou para edificar. Então, se você ainda não começou a construir nada e não ainda ouviu a voz de Deus, pare, entra para o secreto e comece a dizer: Deus, fala comigo, Deus me dá a direção, Deus me mostre como é para ser feito, me mostre como o Senhor quer que eu faça, me dê as medidas, me dê a dimensão, me dê o tamanho, me dê a largura, me dê a expressão, a expressividade daquilo que o Senhor quer fazer. Porque se Ele fala, já é. Se Ele diz, acontece. Se Ele desagrada, Ele destrói. Mas se Ele agrada, Ele investe. Se Ele para, você não consegue mais. Se Ele empurra, ou você vai, ou você morre. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você vá para casa convicto de que a vontade de Deus é soberana. E essa é uma palavra que o Senhor trouxe para a minha vida, para esse tempo. Eu acredito que é uma palavra para a sua vida e para esse tempo. Ela não é uma palavra para uma pessoa específica. Não tem no Google. Mas o Senhor trouxe por cuidado nosso, por cuidar de nós.
Porque talvez nessa noite existem pessoas que estão com projetos paralisados e não sabem por quê. Existem pessoas que estão com a família paralisada e não sabem por quê. Existem pessoas que estão cursando algo que nem sabem por quê. Existem pessoas que não conseguem caminhar porque não conseguem saber quais passos precisam dar. E é uma chamada para nós, uma chamada para perto, para dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que é para ser feito? O que é para ser edificado? Me passe as medidas, a direção, que eu quero fazer exatamente conforme a tua vontade. Amém? Coloque a mão no seu coração e ora com sinceridade. Seria bom se eu soubesse o sonho que Deus te contou. Seria bom se eu soubesse a promessa que Deus fez para a sua vida. Seria bom se eu pudesse chamar as pessoas para investir no projeto que o Senhor deu para você. Mas existem coisas que o Senhor contou só para você. Existem coisas que só você e Deus sabe. Existem coisas que Deus só vai ser conhecido quando você começar a caminhar em fé. Então, nesse momento, você vai orar a Deus, vai dizer: Deus, lembra da promessa que você me fez. Lembra do projeto que o Senhor me entregou. Lembra da promessa que o Senhor tem para a minha vida. Lembra aquele dia que o Senhor falou comigo. Lembra quando você me pediu algo? Senhor, eu caminhei e ignorei aquilo que o Senhor me pediu. Eu construí e caminhei uma rota diferente daquilo que o Senhor me direcionou. Mas hoje eu quero recalcular a minha rota. E eu quero voltar para o centro da tua vontade. Construir e viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu gostaria que a sua salvação alcançasse a minha casa, alcançasse os meus filhos, e que o seu nome fosse conhecido através da minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, nós oramos agora nessa noite, Pai, reconhecendo o cuidado que o Senhor tem, reconhecendo que o Senhor pode fazer tudo o que quiser, da forma que quiser, quando quiser, sem depender e sem precisar de nenhum de nós, mas que muitas coisas o Senhor decidiu fazer e nos convidar para fazer junto com o Senhor. Senhor, e nós queremos, Pai, começar a edificar e a construir os sonhos do Senhor junto com o Senhor. Nós queremos voltar a sonhar aquilo que o Senhor sonhou conosco. Pai, nós sabemos que os teus sonhos são muito maiores do que os nossos, que os teus planos são muito maiores do que os nossos. Pai, nessa noite existem centenas de pessoas aqui dentro, Pai, que estão com o coração cativo ao Senhor, pedindo para que o Senhor dê mais uma oportunidade para que eles vivam aquilo que o Senhor os prometeu, Pai. E como igreja do Senhor, nós pedimos para que o Senhor haja com misericórdia e dê a oportunidade para que a gente viva, para que a gente volte, para que a gente comece novamente a caminhar. Pai, que novamente o Senhor comece a escrever o nosso nome, Pai. Para que novamente o Senhor comece, Pai, a caminhar junto conosco na construção daquilo que o Senhor deseja ser honrado. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas aqui que já estavam desistindo, Pai. Desistindo de caminhar porque está muito difícil, muito pesado, muito distante, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor os conduza no caminho correto, Pai, para que eles possam ter a esperança de concluírem algo que o Senhor colocou sobre os seus cuidados. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor nos perdoe
de todas as vezes que nós decidimos caminhar por conta própria, num caminho diferente daquilo que o Senhor apontou para nós. Pai, por muitas vezes nós não acreditamos e não confiamos que é capaz de acontecer aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite nós possamos ter a certeza e a convicção de que, mais que seja difícil, o Senhor é capaz, o Senhor pode, o Senhor consegue. Pai, que em nome de Jesus nós saiamos daqui, Pai, na expectativa de que esse sonho, esse plano do Senhor que a gente acha impossível, não é impossível para o Senhor. Pai, muitas pessoas desistiram de caminhar porque apareceram muitos gigantes, aparentemente invencíveis, Pai. Mas nessa noite, Pai, que o Espírito Santo do Senhor traga a certeza no interior de cada um que a presença do Senhor está conosco por onde quer que nós passemos, por onde quer que nós pisemos. Pai, que a vitória nunca será nossa, a vitória será do Senhor através das nossas vidas, Pai. Nossas famílias serão restauradas pelo Senhor através da nossa vida. Nossos filhos serão transformados pelo Senhor através das nossas vidas, Pai. Pai, a enfermidade sairá da nossa casa através do Senhor, através da nossa vida. Pai, que os milagres acontecerão na nossa casa pelo Senhor, através da nossa vida. Pai, que venha fluir a autoridade e o poder do Senhor através das nossas vidas, Pai. Que nós possamos profetizar e pessoas sejam curadas. Que nós possamos orar em Teu nome e as pessoas sejam curadas e transformadas. Pai, nós cremos nas promessas que o Senhor fez para nós. Nós cremos nos sonhos que o Senhor tem para nós. Nós cremos no poder, na condição e na autoridade que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus. Quem está feliz e concorda, dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite.